E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: o que é a forma trigonométrica de um número complexo? Mas antes de respondermos a esta pergunta, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Então vamos agora responder a esta pergunta. Para compreender o que é a forma trigonométrica de um número complexo, nós vamos partir da forma algébrica desse número. E nós vamos utilizar também a representação geométrica desse número no plano de Argand-Gauss. Então, nós vamos começar considerando o número complexo z, que está aqui no plano de Argand-Gauss, exatamente no primeiro quadrante, de forma que ele pode ser escrito como a mais bi. E além disso, nós sabemos que a parte real, que é o número a, é maior do que zero nesse caso, e nós sabemos também que a parte imaginária, que é b, também é maior do que zero, porque o ponto z está no primeiro quadrante. Agora, nesse ponto, nós temos que considerar também o módulo desse número complexo, porque pensando na forma trigonométrica de um número complexo, nós só podemos escrever um número nessa forma se nós conhecemos o módulo desse número e também o argumento. Mas o que é o argumento? O argumento é representado por esse ângulo que o módulo do número complexo faz com o eixo da horizontal, que é o eixo dos números reais. Ou seja, todo número complexo na forma trigonométrica ele é escrito em função do módulo e do argumento. Lembrando que o argumento é o ângulo entre esse módulo e o eixo dos números reais. Mas como nós vamos escrever um número que está na forma algébrica, ou seja, está em função da parte real e da parte imaginária, em uma outra forma, na forma que eu estou chamando de forma trigonométrica, na qual o número fica em função do argumento e do módulo. Para isso, nós vamos utilizar esse triângulo que nós temos aqui. E nesse triângulo, nós sabemos que esse primeiro cateto que nós temos aqui entre o ponto 0 e o ponto A, ele tem uma medida exatamente igual a A. E esse segundo cateto que nós temos aqui, ele tem medida que é exatamente igual a B. Mas se eu estou falando em catetos, isso significa que eu tenho aqui um triângulo retângulo, porque o ângulo formado entre os lados que medem A e B é um ângulo de 90 graus que nós temos aqui. E quando nós temos um triângulo retângulo, nós podemos utilizar as razões trigonométricas nesse triângulo. E nós vamos considerar esse ângulo que nós temos aqui, que é o ângulo θ. E tendo em consideração esse ângulo, nós podemos analisar como nós podemos calcular o cosseno desse ângulo. E o cosseno desse ângulo aqui nesse triângulo retângulo, ele é dado pela razão entre o cateto adjacente a esse ângulo, ou seja, esse cateto que nós temos aqui, cuja medida é igual a A, e entre a hipotenusa, que é dada pelo módulo do número complexo. Então, lembrando, o cosseno do ângulo θ é igual a uma razão entre o cateto adjacente A e a hipotenusa, que é módulo de z. E aqui nessa igualdade, nós podemos isolar essa medida A ao multiplicar ambos os membros dessa igualdade pelo módulo de z. E aqui no membro esquerdo nós teremos o módulo de c vezes o cosseno de θ, e no membro direito nós podemos simplificar os dois módulos. E assim, no membro esquerdo nós temos esse produto, que é igual ao valor de A. Portanto, aqui nós já conseguimos isolar a letra A, que representa a parte real do número complexo z. E nós vamos utilizar essa igualdade daqui a pouco. Agora nós vamos fazer a mesma análise considerando não o cosseno, mas o seno do ângulo θ. Então, voltando aqui para a nossa representação do triângulo, o seno de um ângulo em um triângulo retângulo é dado pela razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. E nesse caso, o cateto oposto é essa medida que nós temos B aqui, e a hipotenusa é o módulo de z. Portanto, o seno de θ é a razão entre b e o módulo do número complexo z. E nesse ponto, nós podemos isolar a letra b se nós multiplicarmos ambos os membros da igualdade pelo módulo de z. E aqui no membro direito, nós podemos simplificar o módulo de z, enquanto que no membro esquerdo, nós teremos o módulo de z multiplicado pelo seno de θ. E tudo isso é igual a b. E assim, nós escrevemos uma segunda relação, na qual a parte imaginária, que é igual a b, está em função do módulo e do seno do ângulo θ.
Agora, neste ponto, nós vamos considerar essas duas igualdades às quais nós chegamos e nós vamos substituir cada uma delas aqui na forma algébrica. Vamos ver como isso vai ficar. Nós temos que A é igual ao módulo de z multiplicado pelo cosseno do ângulo θ e B é igual ao módulo de z multiplicado pelo seno do ângulo θ. E aqui em cima nós temos a forma algébrica desse número complexo e nós vamos substituir A por tudo que nós temos aqui na esquerda dessa igualdade. Ou seja, nós temos que z é igual ao módulo de z multiplicado pelo cosseno, e tudo isso está aqui substituindo a parte real do número complexo, e tudo isso deve ser somado com b. Mas b pode ser escrito como o módulo de z multiplicado pelo seno de θ. Portanto, nós vamos somar aqui o valor de b, que é o módulo de z multiplicado pelo seno de θ. E lembrando que nós temos que multiplicar z por i, e aqui dessa linha para a linha de baixo, nós apenas substituímos o valor de a e o valor de b. E aqui nesse ponto nós temos uma adição entre produtos. E o que nós podemos observar é que em ambos os produtos nós temos o módulo de z, que pode ser colocado em evidência. E é o que nós vamos fazer. Nós temos que z é igual ao módulo de z multiplicado por. Aqui no primeiro caso nós temos o módulo de z vezes o cosseno. Portanto, aqui nós deixamos apenas o cosseno, porque se eu multiplicar novamente, eu volto a ter esse produto. E tudo isso deve ser somado com o seno de θ multiplicado por i, porque nós colocamos o módulo de z em evidência, e se nós multiplicarmos novamente, nós voltamos ao produto que nós tínhamos anteriormente. E aqui neste ponto, nós temos que o número complexo z é igual ao módulo de z multiplicado por, entre colchetes, o cosseno de θ somado com o seno de θ multiplicado por i. Só que essa multiplicação que nós temos aqui, ela pode ser escrita da seguinte maneira, como i vezes o seno de θ, porque ela é comutativa, então tanto faz a ordem na qual nós dispusermos esses fatores. E assim, nós chegamos nessa forma do número complexo z. E essa é a forma trigonométrica de um número complexo, na qual nós temos que esse número complexo pode ser escrito como seu módulo multiplicado pelo cosseno do argumento somado com i vezes o seno do argumento. Lembrando que o argumento é o ângulo que o módulo faz com o eixo dos números reais. E assim nós chegamos a essa forma, que é a forma trigonométrica de um número complexo. E para chegar a esta forma, nós partimos dessa primeira forma aqui, que é a forma algébrica de um número complexo. E assim, nós agora temos a forma algébrica para representar um número complexo, mas nós também temos a forma trigonométrica, que também é conhecida como forma polar de um número complexo. E você compreendeu o que é a forma trigonométrica de um número complexo? Que nessa forma ele é representado em função do seu módulo e do argumento, ou seja, do ângulo que esse módulo faz com o eixo dos números reais. Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.